Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez um privilégio estar aqui com os irmãos, devidamente trajado hoje, como perceberam, né? Muitos, 100% dos irmãos que falaram comigo notaram essa pequena diferença, mas estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, então que possamos ter um momento de edificação, comunhão, que o Espírito Santo esteja livre aqui para falar, tocar em nossos corações. Estamos na série de mensagens, né, sobre João, indo capítulo por capítulo ali, e hoje estaremos em João 10, iremos refletir em João 10, do versículo 1 até o versículo 11. É um texto também bem conhecido, o livro de João, de uma forma geral, é um livro bem conhecido, um dos mais conhecidos aí da Bíblia, e um livro muito evangelístico. Um livro em que a gente sempre aconselha para aquele que ainda não teve um contato com o Evangelho, começar a leitura por esse livro. É um livro que ele por si só já é uma grande pregação do Evangelho, de uma forma até mesmo simples, fácil e didática. Por isso, em todos os capítulos, a gente consegue extrair uma mensagem evangelística em que Jesus se coloca ali como o caminho para a salvação. E essa passagem não é diferente, a gente já leu ela, alguns versículos ali no comecinho do culto, e antes da gente ler, e aí só para introduzir o assunto aqui com os irmãos, é uma passagem que fala sobre animal mais especificamente, né? E aí eu queria fazer uma pergunta de entrevista de emprego para os irmãos. Quem aqui nunca foi numa entrevista de emprego e talvez o entrevistador ali, você se prepara, você faz um grande currículo ali, você vai preparado com respostas técnicas ali que possam te fazer sobre a função, e o entrevistador vira para você e fala: se você fosse um animal, qual animal você seria? E eu queria repassar essa pergunta para os irmãos. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Provavelmente deve vir pode ir pensando aí, né? Mas provavelmente pode vir na mente aí logo de cara o leão, talvez, porque é o rei da selva. A águia, que consegue voar, sobrevoar, é um grande predador. O lobo, a gente tem até uns testes de personalidade, aí, não sei se os irmãos já viram isso, né? Que de acordo com o animal, com a sua característica de personalidade, eles te dão um animal, e tem muitos desses animais, tubarão. São sempre esses animais imponentes que normalmente são pensados, que a gente sempre vem à nossa mente. Fiz essa pergunta lá em casa, para as minhas 3 mulheres. E nenhum animal imponente foi falado. Isso já me surpreendeu. Perguntei para a Manuela, que animal que você gostaria de ser, Manuela, se você fosse um animal? Ela falou, um gato. Aí eu falei, por que um gato? Ela, porque o gato é limpo. Aí ela falou, ele não se suja, ele não pisa na sujeira, ele está sempre limpinho. Eu falei, interessante. Aí eu perguntei para ela, falou, não é igual o cachorro, que se suja sempre. Aí eu perguntei para a Pietra, e você, Pietra, que animal você gostaria de ser? Ela, um cachorro. Não sei se foi para contrariar a irmã ou se é porque ela queria ficar suja o tempo todo. Não entendi, mas de qualquer forma teve essa resposta. E aí perguntei para a Natália. Falei, Natália, que animal que você seria? Aí a Natália me surpreendeu mais ainda. Ela virou e falou assim, eu queria ser uma borboleta. Aí eu falei, uma borboleta? Ela porque tem uma metamorfose, passa por várias fases da vida. Eu falei, nossa, que profundo, que filosófico isso, né? Mas a gente é levado a pensar nesses animais. Eu não fiz essa pergunta para mim. Eu não fiz a pergunta para mim porque eu já estava lendo o texto, né? Então eu vou falar, eu queria ser uma ovelha. Que é o texto que nós vamos ler hoje. Então, vamos já abrir, então, que eu dei o spoiler já sobre o animal que o texto fala, em João 10, em que a Bíblia e Jesus nos classifica como ovelhas. E ali, a partir do versículo 1, diz assim, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Senhor, ainda na Tua presença, te peço que agora o Teu Espírito esteja livre para agir em nosso meio, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos ser edificados neste momento, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para a ovelha mesmo, real, animal, ela não é tão bonitinha quanto nos desenhos de criança. É um animal que, quando você olha para ele muitas vezes está com o pelo mal feito ali, a lã tosada pela metade, ou aquela lã toda comprida, enroscada, suja, na maioria das vezes. Sempre sujo, porque ela está sempre no meio do pasto, no meio da sujeira ali, no meio da terra. A ovelha é um animal completamente míope. Ele não enxerga direito. A ovelha ela enxerga no máximo a 10 metros de distância dela. Por isso que ela precisa do pastor ali perto para direcionar. A ovelha é um animal totalmente indefeso. Ela sozinha, se ela se separar do seu rebanho, ela não consegue reagir, ela não consegue se defender diante de um predador, diante de um animal mais forte, diante de um animal que vem ali para tentar matá-la. A ovelha é um animal que ela necessita estar junto do rebanho. Ela é um animal que ela precisa ser guiada o tempo todo pelo pastor. Ela é um animal que ela teria muita, mas muita dificuldade para sobreviver sozinha. E Jesus vem, e a Bíblia, como de uma forma em geral, sempre nos compara a ovelhas. Esse é o animal em que a Bíblia coloca a nossa semelhança. Olha quantas características que, se a gente for olhar aos nossos olhos humanos, a gente não gostaria de ter. Indefeso, que não consegue enxergar direito, sujo, que se perde facilmente diante de uma situação em que é uma situação crítica. Só que isso, quando a gente olha para isso com o Evangelho, com o bom pastor, que o próprio Jesus aqui se denomina, isso é muito mais satisfatório. Porque a gente sabe que mesmo com essas características, a gente tem um pastor para nos guiar. E o que eu quero refletir com vocês essa manhã são algumas marcas de um bom pastor. E eu quero que você olhe para esse bom pastor por 3 olhares. Porque quando a gente olha para o bom pastor, que a passagem está citando, a gente vai olhar para Jesus. Porque ele é o nosso bom pastor, é nele em que devemos colocar a nossa esperança, colocar a nossa confiança. E ponto. Então eu quero que você olhe e pense no seu relacionamento com Cristo, como o seu pastor, como você tem sido pastoreada por ele. Mas eu também quero que você pense e reflita no seu pastor terreno. E aí, pastor Wagner que está aqui, pastor André, pastor Lucas, pastor Neto está lá atrás, vou colocar a gente à prova aqui. Porque a palavra de Deus coloca a gente à prova. Como tem sido o seu relacionamento com o seu pastor terreno? Quais pastores você tem assistido na internet? Que pastores você tem se modelado, você tem recebido auxílio? Ou o contrário? Como você tem pedido ajuda ou dependido do seu pastor? Ou seguido as orientações do seu pastor? E mesmo se você não for um pastor, ou de outra igreja, ou daqui mesmo. Muitas vezes a gente exerce o pastoreio em alguns locais das nossas vidas. A gente pode exercer e deve exercer o pastoreio nas nossas casas, sob a liderança de alguém. Porque o pastor, ele vai aconselhar, ele vai cuidar, ele vai conversar, ele vai direcionar. A gente vai ver aqui algumas marcas, mas essas marcas elas podem ser aplicadas em todo o cristão, não somente no pastor. Então eu queria que a gente olhasse para todas essas marcas
sob esses três prismas, sobre esses três olhares diferentes, olhando para Jesus, olhando para os nossos relacionamentos com os nossos pastores e olhando para os nossos relacionamentos também com outras pessoas, como eu tenho exercido esse sacerdócio universal que a Bíblia nos chama para exercer. A primeira marca que a gente vê aqui é que o bom pastor, ele tem um acesso legítimo ao seu rebanho. Jesus, ele continua no capítulo 10 o mesmo contexto em que ele estava no capítulo anterior, que o Jardel pregou na semana passada, no domingo à noite. Ele tinha acabado de curar ali o cego de nascença e ele continua falando para aquelas pessoas. Eram as mesmas pessoas, eram os mesmos fariseus, os seus discípulos, aquelas pessoas que estavam ao redor dele. E ali, depois de ter curado o cego de nascença, ele vem e começa essa parábola para aquelas pessoas que o ouviam. E a maioria deles eram fariseus. E quando ele começa e fala que o pastor, no versículo 1 e no versículo 2, o pastor ele entra pela porta, o verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta e não aquele que entra por outro lugar para roubar as ovelhas, ele está mostrando naquele contexto em que existia o aprisco. O que é o aprisco? O aprisco é o local em que os pastores levavam as ovelhas para pernoitar, quando estava com tempo ruim, para ficar ali. Então, tinham dois tipos de apriscos naquela época. Tinha um aprisco de inverno. O que era o aprisco de inverno? Era um aprisco coberto, muito grande, em que todos os pastores da região levavam as suas ovelhas juntas para ficar ali, porque era uma estrutura mais cara de ser montada. Era uma estrutura mais protegida, uma estrutura mais fechada. Então, eles colocavam ali as suas ovelhas juntos. Cada pastor levava o seu rebanho para lá e deixavam elas ali juntas. E ali tinha um porteiro. Tinha um porteiro que fechava e abria a porta daquele aprisco para que os pastores levavam os seus rebanhos. Só que aí o que acontecia? Tinham muitos ladrões e salteadores. E eles faziam o quê? Eles pulavam os muros, que não eram muros altos, eram muros de pedra para aquela época, e tentavam roubar aquelas ovelhas sem que os pastores vissem. Então é nesse contexto em que Jesus fala, aqui no versículo 1 e 2, em que ele fala: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então é dentro desse contexto que Jesus está falando. Se você não tem legitimidade para pastorear o seu rebanho, você é um ladrão e um salteador. O que ele está querendo dizer? Eu sou o bom pastor. Eu fui enviado por Deus porque eu tenho a legitimidade como filho de Deus, como Deus encarnado, de levar vocês até o Pai. Só eu tenho essa autoridade. É isso que Jesus está falando. Só eu tenho essa legitimidade. Contrastando diretamente com a autoridade que aqueles fariseus exerciam sobre os judeus. Então Jesus está falando: eu tenho a autoridade, a legitimidade de entrar nesse rebanho diante de vocês e conduzir vocês ao Pai. Quem nós estamos seguindo? Nós estamos seguindo pastores que nos direcionam ao Pai, que pregam a palavra de Deus, que é a palavra legítima, ou a gente tem seguido, acompanhado pastores que tentam criar os seus próprios rebanhos, sem legitimidade, que infelizmente é o que a gente mais vê por aí atualmente. Quantos pastores estrela a gente tem visto por aí nas redes sociais que tentam cada vez mais angariar ovelhas, mas não pensando nas ovelhas, e sim pensando no benefício próprio dele. E ali eles exercem uma autoridade sobre essas ovelhas impressionante. Eles exercem, eles mandam, desmandam sobre essas ovelhas de uma forma em que eles não têm autoridade para isso. Somente Cristo tem essa autoridade. Somente Cristo tem esse acesso legítimo ao rebanho para poder ser o verdadeiro caminho, ser a porta, como ele vai falar um pouquinho mais à frente aqui. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado sobre qual tipo de influência, qual tipo de autoridade nós estamos sendo influenciados, sendo conduzidos. Se nós estamos frequentando lugares em que as pessoas estão exercendo autoridade, influência, que não é
direito dela sobre as nossas vidas, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente está sendo levado por ladrões e salteadores. Pessoas que não têm o acesso legítimo sobre as nossas vidas. E às vezes isso acontece de forma em que a gente nem imagina. A gente nem percebe. Normalmente, essas pessoas que exercem essa autoridade, elas não são pessoas que logo de cara, elas chegam mandando, chegam ordenando, chegam exigindo que você faça do jeito dela. Normalmente, essas pessoas são pessoas que têm uma fala mansa, que têm uma fala que te conquista, são carismáticas, vão fazer você segui-la, depender dela, muitas vezes sem perceber que isso está acontecendo. Por isso que a gente precisa estar com os olhos voltados para aquele que tem verdadeira legitimidade sobre nós. E ali no último olhar que a gente tem que ter, qual tipo de autoridade, de influência a gente tem exercido sobre aqueles que estão ao nosso redor? Como a gente tem feito isso? Nós temos exercido nossa autoridade de forma legítima ou de uma forma impositória? Como temos sido com os nossos filhos? Será que nossos filhos nos respeitam, nos admiram? Ou eles simplesmente nos obedecem porque eles têm medo de nós? Como temos exercido a influência, a autoridade no nosso ambiente de trabalho? Será que aqueles que estão subordinados a nós, eles nos respeitam, entendem que nós somos o líder, ou a gente tem que ameaçar, a gente é aquele líder que quer tudo do seu jeito, extremamente fechado, que não aceita qualquer tipo de contribuição, de dica, de ideia? A gente precisa entender como exercer essa autoridade também nos nossos ambientes, principalmente aqueles que têm algum tipo de liderança, algum tipo de influência sobre as outras pessoas. Não podemos ser ladrões e salteadores, exercer autoridade pelo medo. A segunda característica, a segunda marca de um bom pastor é que o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. É o versículo 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Vamos voltar na imagem do aprisco, em que vários rebanhos estão ali juntos. O pastor entra no aprisco, ali no curral, ele chama as suas ovelhas e o seu rebanho o segue. As ovelhas, elas têm a capacidade de entender qual que é o seu pastor. E assim que ele as chama, elas saem e o acompanham. Para elas poderem entender, discernir a voz do pastor delas, e para o pastor poder conhecer ali as suas ovelhas pelo nome, é necessário relacionamento. É necessário intimidade. Sem intimidade, sem relacionamento, você não vai conhecer o seu pastor. Obrigado, irmão. Hoje estou precisando mesmo tocar. Muito obrigado, viu? Sem relacionamento, a gente não vai conseguir conhecer o nosso pastor. Se a gente não se relacionar com Cristo, a gente não vai estar atento aos direcionamentos que Cristo nos dá. Se a gente não conhecer a Cristo, se a gente não tiver um relacionamento próximo com Cristo, a gente não vai conseguir amadurecer espiritualmente. A gente não vai conseguir ter maturidade espiritual, vindo só de domingo na igreja, ouvindo só a pregação. Isso não desenvolve relacionamento, irmãos. O que desenvolve relacionamento é o seu tempo com Cristo. É o seu tempo com Ele, é o seu tempo devocional. É você ler, entender o que Ele quer de você através da leitura da palavra. É você abrir o seu coração para Ele numa oração. Mostrar o que você sente. Colocar diante de Deus os seus problemas, as suas angústias. Porque Ele te conhece pelo nome. Ele sabe o que todos nós estamos passando. Ele sabe. Ah, Gregory, mas se ele sabe, eu não preciso falar. Não, você precisa falar. Sabe por que você precisa falar? Porque quando você fala, você está demonstrando dependência.
Quando você não fala, você está demonstrando autossuficiência, que é uma coisa que as ovelhas não têm. As ovelhas não possuem autossuficiência. As ovelhas, como eu disse no começo, são animais dependentes. Todos nós aqui somos dependentes do nosso pastor, que é Cristo. A gente precisa estar próximo dele. A gente precisa estar próximo dele porque através do momento em que a gente ouve a voz dele, a gente não vai se espalhar, se perder do nosso rebanho. Acho que muita gente já viu, tem um vídeo na internet que viralizou, em que tem um pastor lá tentando tirar a ovelha de um buraco, em que a ovelha, literalmente, uma ovelha caiu num buraco, e ela está lá presa naquele buraco, e ela está presa com a cabeça enfiada no buraco. E o pastor vai lá, e ele tenta, e ele fica ali tentando puxar as ovelhas pela pata, as ovelhas não, a ovelha, tentando puxar a ovelha pela pata, tirar ela do buraco que ela está presa. E ele tira, faz aquela força, tira, a ovelha vai para o outro lado. Assim, ele puxa, cai para trás, a ovelha vai para o outro lado. Quando a ovelha vai para o outro lado, ela sai correndo. E no que ela sai correndo, pulando, ela cai em outro buraco. E se prende no outro buraco. E o vídeo retrata, muitas vezes, aquilo que a gente é com Jesus. A gente entra nos buracos da nossa vida, porque a gente não ouve, porque a gente não tem relacionamento, porque a gente não entende o que Jesus quer para nossas vidas, a gente cai nos buracos. E aí, quando a gente entra no buraco, a gente faz o quê? A gente clama por Jesus. A gente chama por Cristo. E o nosso bom pastor faz o quê? Ele vem e muitas vezes deixa a gente aprender com aquilo, a gente tira a gente do buraco. E quando a gente sai do buraco, a gente faz o quê? Já se mete em outro buraco. A humanidade é assim. A gente vai ver desde o povo de Israel, durante toda a história do povo de Israel na Bíblia, a gente vai ver essa característica. E é o que a gente traz para nós até hoje. Por isso, quanto mais relacionamento, quanto mais próximo com Cristo nós estivermos, menos chance de cair em buracos a gente vai ter. Menos problemas na nossa vida nós teremos. Não estou falando que a gente não vai ter problemas. O que eu estou falando é, a gente pode evitar muitos problemas tendo um relacionamento próximo com o nosso pastor, que é Cristo. E quando a gente olha para o nosso pastor terreno, como tem sido o nosso relacionamento com os nossos pastores terrenos? Temos permitido que ele se aproxime de nós? Ou quando ele pergunta para a gente como que está, o que está acontecendo, o que está passando, a resposta é sempre, não, está tudo bem. Tem algum pedido de oração? Ora pela minha família e pelo meu trabalho, que é a oração que todo mundo pede classicamente. Como temos sido? E por outro lado, pastores, e também todo mundo, como eu disse, que exerce o pastoreio na vida de alguém, temos nos aproximado das pessoas buscando um relacionamento? Temos buscado isso? Eu tenho um grande exemplo, e creio que todo mundo tem um exemplo claro disso no pastor Neto. Olha lá, ele entrou agora. Ainda bem, vai ouvir o elogio, pastor Neto. O pastor Neto tem como a sua maior qualidade, pelo menos para mim, esse cuidado com o rebanho. Ele está sempre próximo. Quem nunca parou no congestionamento do corredor da fila do pastor Neto? Em que ele lembra exatamente a pergunta que ele fez para você na semana passada de todos os membros. E ele sabe, porque isso é o cuidado, é a proximidade, é o conhecer a ovelha pelo nome. Infelizmente, a gente tem visto grandes igrejas, e eu não sou contra grandes igrejas, tem muitas coisas, tem muitas grandes igrejas boas, que nos ensinam muito, que tem milhares de coisas para a gente aprender. Mas, infelizmente, nessas grandes igrejas, quanto maior a igreja, menos proximidade a gente tem com os pastores. A gente vem, as pessoas vão, sentam, assistem o culto, um culto maravilhoso, um louvor espetacular, e glória a Deus por isso. Como eu falei, tem muita coisa que a gente precisa aprender, mas o contato, o conhecer pelo nome, isso muitas vezes acaba passando. Se a gente que está numa igreja pequena, a gente não se aproveitar disso, é mais fácil a gente ir para uma igreja grande. Que vai ter um louvor melhor, que vai ter uma pregação melhor, que vai ter uma imagem melhor, que vai ter muito mais estrutura para fazer as atividades. Porque eles têm. Então, meu querido irmão, se você está numa igreja pequena, em que tem um pastor e tem outros pastores que prezam pelo contato, você não desfrutar disso, você está fazendo errado. A gente precisa disso. A gente precisa
ter esse aconselhamento, ter essa proximidade. A gente precisa disso, porque Jesus nos colocou, mesmo sendo o bom pastor, nos colocou aqui pastores que possam nos ajudar no caminhar. Porque Ele sabe que muitas vezes não é fácil e a gente precisa de alguém ali que esteja ao nosso lado, caminhando com a gente. A gente precisa se abrir. A gente precisa quebrar o nosso orgulho e reconhecer que a gente precisa desse tipo de ajuda. E também ajudar aqueles que precisam. Também estar próximo, desenvolver relacionamento. Teve uma aula EBD, acho que foi a retrasada. A gente falou sobre maturidade espiritual. Falamos sobre maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela é refletida através dos seus relacionamentos. Uma pessoa que é madura espiritualmente é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, do fruto do Espírito. Por quê? Porque você não vai conseguir amadurecer espiritualmente através de conhecimento bíblico, porque você não vai ser provado ali. Você vai ser provado conversando, andando junto, caminhando com aquele irmão que te deixa irritado, que faz coisas que você não quer, que não age do mesmo jeito que você. Ali você vai ser trabalhado no dia a dia para desenvolver a sua maturidade espiritual, melhorando os seus relacionamentos. A gente precisa se relacionar com pastores, com Cristo, mas também uns com os outros. A gente precisa exercer esse tipo de relacionamento. A terceira marca de um bom pastor é que um bom pastor, ele vai adiante das ovelhas e protege elas do perigo. A gente vai ver aqui no versículo 4 até o versículo 6, em que ele fala: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O bom pastor, o nosso bom pastor que é Cristo, ele está sempre na nossa frente. A gente tem um salmo muito conhecido que demonstra isso claramente, que é o Salmo 23, em que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduzirá diante de pastos verdejantes. E ainda que a sombra da morte estiver próximo de mim, ele não me abandona. Esse é o nosso bom pastor. Jesus, ele está sempre conosco, em todos os momentos. Como eu falei, se você não está se sentindo próximo de Jesus, é porque você não está ouvindo a voz dele. Você não está próximo o suficiente dele para ver o cuidado dele diante da sua vida. Porque ele está ali, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas dificuldades. Ele vai estar junto com a gente o tempo inteiro. E a diferença de um pastor para as ovelhas, para aquele que eu não sei o nome, mas que cuida dos gados, não sei quem é, como chama o pastor dos gados, se alguém souber aí pode me ajudar. Como é o nome, alguém sabe? O boiadeiro, aí. O boiadeiro normalmente ele conduz ali os gados de que forma? Ou com um cavalo assustando, ou com um cachorro latindo, ou com um chicote batendo para os gados irem para onde ele quer. O pastor não. O pastor ele chama as ovelhas pelo nome. É no amor, é no contato, é no relacionamento. A gente não vê um pastor de ovelha usando chicote. A gente vê pastor de ovelha com um cajado, simplesmente para conseguir ajudar a ovelha, puxar a ovelha quando ela está indo para o perigo. Às vezes, quando ele puxa, pode doer, mas ele está puxando ali, porque ele quer o bem. É isso que Jesus faz com a gente. Ele nos conduz com amor, com cuidado, com zelo. A gente precisa se permitir que ele esteja diante dos nossos afazeres, das nossas decisões. Porque senão a gente vai ser aquela ovelha que sai correndo sozinha. Jesus fala que qual daqueles, na parábola da ovelha perdida, qual daqueles que tendo 100 ovelhas, se uma se perde, não vai deixar as outras 99 ir atrás dela. Jesus se importa com você. É claro que isso, hoje em dia, tem sido pregado somente isso.
E não tem falado que essa ovelha, depois que é puxada por Jesus, ela precisa renunciar. Ela precisa mudar de vida. Ela precisa se aproximar de Cristo. Ela precisa abrir mão das loucuras que ela faz para cair de cabeça no buraco. Ela precisa mudar. Mas mesmo quando ela cair de novo, o bom pastor que te ama vai atrás de você e vai te puxar com amor, com cuidado, com zelo, porque ele não desiste de você. Ele não desiste de você. E quando olhamos para os pastores terrenos, qual que é a melhor forma que os pastores terrenos têm de nos proteger? É pregando o verdadeiro evangelho. É trazendo para as ovelhas aquilo que a palavra de Deus diz. Mesmo que doa. É através da palavra de Deus que a verdade precisa ser dita. Então, muitas vezes, se você tiver um encontro com o seu pastor, em um momento de aconselhamento, ou muitas vezes no culto, e você se sentir exortado, entenda que você não está sendo exortado pelo pastor, você está sendo exortado pela palavra de Deus. Porque ele está sendo instrumento nas mãos de Deus para te trazer de volta. E às vezes é melhor ele te trazer de volta do que você precisar quebrar a cara e ter que voltar sozinho, igual muitas vezes acontece. Muitas vezes a pessoa toma uma chamada, uma disciplinada ali do pastor e ela se revolta e ela sai da igreja. E aí ela vai viver aquele mundo, no mundo um tempo sozinha. E aí ela quebra a cara de vez e volta depois, arrependida, pela graça e misericórdia de Deus. Porque, como eu falei, o bom pastor está sempre pronto para te receber de volta. Mas, podia ter sido antes. Se tivesse ouvido o pastor. Se tivesse entendido o que ele está falando para você. E quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais preparado você fica, mais protegido você fica contra as tentações e as armadilhas desse mundo. Por isso que você precisa estar em um ambiente em que você ouça a verdadeira mensagem do Evangelho. Completa. Não só a parte do amor. Porque a parte do amor é realmente muito melhor de ser escutada. Quem não quer aqui ouvir que é a ovelha em que Jesus larga todas as outras para ir atrás? Por mim, eu ouvia isso todos os dias. Eu me sinto a pessoa mais amada do mundo quando eu leio essa parábola. Isso é ótimo. Faz bem para o nosso ego. Quem não gosta de se sentir amado? Mas também, eu preciso entender que eu preciso estar disposto a renunciar àquilo que me faz cair no buraco. A abrir mão do meu próprio prazer, pensando num relacionamento com Cristo. A quarta marca de um bom pastor, caminhando para o fim já, é que o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. No versículo 7 até o versículo 9, Jesus diz: então disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus também fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim como ele é a porta para Deus. Quando a gente ouve a mensagem do Evangelho, em que a gente entende, em que lá no início o homem se separou de Deus, mas que, através do pecado, mas que desde o início Deus já tinha um plano, através de Jesus, para nos reconciliar com ele, a gente entende que o único caminho, a única porta em que a gente consegue acessar a Deus é através de Cristo. É através do nosso bom pastor. Não existe outro caminho para acessarmos a Deus sem ser através do sacrifício de Cristo. Não importa qual igreja você seja, não importa qual pregador você assista, não importa quanto você dizime, não importa quantos ministérios você faça parte, nada disso é porta a Deus. Tudo o que você faz, todas as suas atitudes, nada disso é porta para levar a Deus. Tudo isso é uma consequência do seu relacionamento com o bom pastor. Aquele que já passou pela porta faz tudo isso por gratidão ao que o bom pastor fez por nós. Aquele que já passou pela porta tem a vida transformada para viver conforme uma ovelha de Cristo. A porta é Cristo. A gente precisa entender que somos ovelhas dependentes
submissas, que se perdem sozinhas, que não conseguem enxergar a 10 metros daquilo que vai acontecer na nossa vida. Quem sabe o que vai acontecer com a gente daqui a pouco, irmãos? Ninguém sabe. A gente não sabe. E a Bíblia também é clara que só existe um momento para a gente aceitar a Cristo, que é enquanto estamos vivos aqui na terra. Quando isso passar, já era. Não tem mais jeito, não tem mais volta. A gente precisa entrar por essa porta que Jesus está querendo que a gente entre por essa porta. Ele abre a porta para que a gente passe e desfrute do pastoreio, que é o nosso bom pastor. Ao contrário de muitos pastores terrenos que exercem a autoridade que eu falei no começo para prender as pessoas. E aquelas pessoas se tornam completamente dependentes do seu pastor. Isso não é uma marca de um bom pastor. Se você se tornou dependente do seu pastor terreno, você está em pecado. A sua dependência tem que ser do seu bom pastor, que é Cristo. O seu pastor terreno tem o papel de te encaminhar para a porta, que é Cristo. Mas ele não é a porta. A gente vê por aí muitos casos de pessoas chegando para pastores perguntando tudo o que tem que tomar de decisão na vida. Ah, pastor, que faculdade eu faço? Ah, pastor, que menino que eu namoro? Ah, pastor, que casa eu mudo? Ah, pastor, que emprego que eu aceito? Irmãos, isso não é a dependência correta de um pastor. Um pastor deve te encaminhar para um relacionamento próximo com Cristo. E através do seu relacionamento próximo com Cristo, você vai ser capacitado para tomar as suas decisões. Infelizmente, o que a gente vê é pastores mandando e desmandando na vida das pessoas. E quando aquilo dá errado, eles não assumem a responsabilidade. Ele fala que a culpa é de quem? Da própria pessoa, que não teve fé suficiente para fazer da forma que ele falou. Infelizmente, estamos cercados de ladrões e salteadores que agem dessa forma. A penúltima marca é que o pastor, ele dá a vida abundante, que é no versículo 11. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário... Desculpa, não é o 11, é o 9, é o 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, somente em Cristo a gente vai conseguir preencher o vazio que temos nas nossas vidas. A vida que a gente encontra em Cristo é uma vida plena. Essa sim é uma vida em abundância, uma vida cheia de alegria, que dura para toda a vida. Merchan aí já do projeto. Mas ali sim a gente vai encontrar uma vida satisfatória, uma vida realizada, uma vida que não é baseada em circunstâncias terrenas, mas sim naquilo que Jesus já garantiu por nós na cruz, que é a eternidade. Isso é vida em abundância. Vida em abundância não é bens materiais. Não é você ser rico e viajar todo final de semana e ter o que você quiser. Isso não é vida em abundância. Bens materiais são bênçãos se usados da forma correta. Mas o que te traz realmente a abundância é viver uma vida debaixo do pastoreio de Cristo. Com uma família conduzida por Cristo. Com um trabalho onde você sabe que mesmo não ganhando o que você gostaria de ganhar, você está ali porque Deus tem um propósito na sua vida, para que você seja ali, instrumento dele naquele seu ambiente de trabalho. Isso é uma vida em abundância. É exercer o contentamento onde estivermos. Não acordar de manhã triste o tempo todo. Não querendo trabalhar, não querendo falar com a esposa, não querendo falar com o marido, não quer, se está calor, reclama que está calor, se está frio, reclama que está frio. Insatisfeito com tudo. Isso não é vida em abundância. Não foi para isso que Jesus chamou a gente, não foi para isso que Jesus nos trouxe como suas ovelhas. Jesus nos trouxe como suas ovelhas para que nós sejamos plenamente realizados nele. É para isso que ele nos chama. É para isso que ele quer nos conduzir. E por último, queria já chamar os irmãos diáconos que vão estar servindo a ceia, o pessoal do louvor também que vai estar conduzindo. A sexta e última marca de um bom pastor. A sexta e última marca de um bom pastor é que ele dá a vida pelas suas ovelhas. No versículo 11, Jesus
termina falando: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo anterior ele fala: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão que vem somente para matar, roubar e destruir? Muita gente vai culpar o diabo aqui. Não é do diabo que Jesus está falando. O diabo também quer fazer essas coisas. Mas aqui Jesus não está falando do diabo. Aqui Jesus está falando dos falsos líderes, dos falsos profetas em que ele estava pregando ali. Os falsos líderes, os falsos profetas, são aqueles que nos afastam do caminho. Então, tudo o que te afasta do caminho de Cristo é o que vem para te roubar, matar e destruir. É isso. A gente precisa confiar, a gente precisa entender que Jesus é o bom pastor. E ele já garantiu isso quando ele já nos deu a sua vida na cruz. Às vezes você pode estar pensando em que você ainda não desfruta desse pastoreio de Cristo. Às vezes você pode estar refletindo e achando que o seu relacionamento com Cristo não está próximo o suficiente, que você não tem ouvido essa mensagem de Jesus como seu pastor. Às vezes você não está ouvindo Jesus te chamar pelo nome, mas pode ter certeza, meu irmão, Ele está. Ele chama todos nós pelo nome. Todos nós pelo nome. E como eu disse, a gente sempre tem uma oportunidade de se aproximar de Cristo. Às vezes você pode ser aquela ovelha que já teve o seu contato com Cristo, mas está com a cabeça no buraco, está desgarrada, está perdida, está caminhando pela sua visão míope e não sabe para onde está indo. A gente pode estar passando por esse momento, mas Jesus está chamando a gente pelo nome. Se você ainda não teve um relacionamento, uma experiência de entrar pela porta, faça enquanto há tempo. Jesus está te chamando. E se você entende que você está afastado e que precisa se aproximar de Cristo para ser verdadeiramente pastoreado por Ele, também aproveite esse momento e se aproxima dele. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu te agradeço em especial pelo teu pastoreio, Senhor. Muito obrigado por ser o bom pastor em nossas vidas. Muito obrigado porque mesmo diante das nossas fugas, dos nossos erros, de pegarmos os caminhos errados, o Senhor sempre está disposto a nos trazer de volta, Senhor. Somos infinitamente gratos, Senhor, pela tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas, Senhor. Quando pensamos no teu sacrifício na cruz, não temos palavras, Senhor, para agradecer. E te peço, Senhor, que nesse momento, se tem aqui alguma pessoa que ainda não viveu, ainda não teve essa oportunidade de passar pela porta, Senhor, que o Senhor, através do teu Espírito, o Senhor esteja quebrantando os corações, Senhor. Que o Senhor esteja fazendo a diferença na vida dessas pessoas, Senhor. Que realmente haja esse encontro, que haja, que as pessoas consigam ouvir a tua voz chamando pelo nome delas, Senhor. Da mesma forma te peço, Senhor, se há algum irmão aqui que se sente afastado, que se sente desgarrado, como ovelha perdida, Senhor, que o Senhor esteja trazendo para perto, que seja um momento de reconciliação, Senhor, que ao celebrarmos agora essa ceia, Senhor, possamos realmente entender o tamanho do teu sacrifício por nós e como somos gratos a ti por isso, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém.